Estamos aqui, ó, no bosque de Marília. Estamos indo ali na sede da Polícia Militar Ambiental aqui da nossa região. Vamos fazer um vídeo diferente. Vamos conversar com um policial militar ambiental para ele estar explicando sobre a piracema, já que entramos no mês de novembro e até final de fevereiro para começo de março a gente tem que respeitar. Vamos tentar esclarecer o máximo de dúvidas possíveis. Bora lá? Salve, salve galera que acompanha meu canal, pescadores e pescadoras. Hoje o vídeo é diferente. Estamos aqui na sede da Polícia Ambiental de Marília com o Tenente Ventrone. Tenente, obrigado pela presença. É um prazer o senhor estar participando com a gente. Hoje o tema vai ser sobre a piracema, já que estamos no mês de novembro. E o Tenente vai explicar para a gente, tentar orientar e tirar algumas dúvidas nossas em relação à piracema. E aí, Tenente, o que o senhor pode estar falando sobre a piracema? O que é piracema, o período, os peixes? Tudo bom, Silvio? Tudo bom? Bom dia, boa tarde a todos que estão assistindo o vídeo. Gostaria de agradecer a oportunidade, esse espaço no canal, para a gente poder estar trazendo algumas notícias preventivas. A piracema, ela é o período de defeso da bacia do Rio Paraná. Então, no estado de São Paulo, cerca de 90% do território é abrangido por rios em que acolhem esse período de defesa da piracema, certo? Então, a nossa fauna ictiológica, ela tem um período de desova, que é esse período compreendido do dia 1º de novembro até o dia 28 de fevereiro. Durante esse período, os peixes eles sobem pelos canais para realizar a desova e retomar o caminho dele, a trajetória deles, né? Então, durante esse período, se a prática da pesca fosse realizada, a gente iria ter uma captura muito grande de peixes ainda com os ovos, ainda com as ovas, né? Ainda nesse processo de reprodução que iria desencadear uma redução drástica do pescado no outro ano. Então, por que a gente prioriza muito o período de piracema? Porque é justamente nesse período que os pescadores, vai gerar oportunidade para os pescadores no outro ano de conseguirem ter sua pesca de forma tranquila. Então é um período onde o próprio Estado disponibiliza uma verba para os pescadores profissionais para que se ausentem de sua profissão, respeitando esse período para melhor a composição da nossa fauna ictiológica e dos nossos peixes. A gente tem uma lista aqui de alguns peixes que são da nossa bacia do Rio Paraná, mais provenientes da nossa região de Marília, bacias aí do Rio Peixe, do Aguapeí, e são mais ou menos os seguintes peixes que eu vou estar citando, que são os peixes nativos da nossa região, no qual são proibidas a pesca e o transporte sem uma nota fiscal, certo? Então a gente tem a tuvira, sarapó, morenita, traíra, acari, cascudo, piau, piau três pintas, piapara, piau verdadeiro, piavu-sul, cascudo pantaneiro, cascudo abacaxi, pacu, caranha, pacu, mandi, mandi amarelo, barbado, mandi alumínio, curimatá, curimbatá, papa-terra, curimbatá pioá, cascudo preto, bagre-sapo, surubim, pintado, caixara, armado, armal, abotoado, dourado, piau-catimbudo, piava, taguara, timboré, jaú e cará. Certo? Então todos esses peixes, eles são
os peixes provenientes da nossa bacia são os peixes que de fato vão fazer essa desova nesse período, cuja pesca é proibida durante todo esse período. Tenente, uma dúvida. O senhor falou diversas espécies de peixe. Por acaso, aqui na nossa região, tem algum peixe que a gente pode estar pescando? Eu, como pescador, não quero ficar sem praticar meu esporte, sem me divertir, passar o final de semana curtir meu lazer. Tem algum peixe que a gente pode estar pescando ou não? Perfeito. O que a gente pode orientar, né, de mais seguro para a realização da pescaria, né, por aqueles que são apaixonados pelo esporte e gostam muito de praticá-lo, seriam os pesqueiros, né? São locais onde todos os peixes têm origem, né, obrigatoriamente devem ter, né, um pesqueiro devidamente regulamentado, e realiza-se a pesca nesse local de forma mais tranquila. Só lembrando que, durante esse período, todo o transporte de peixe nativo, ele tem que ser proveniente de uma pesca regularizada. Então, ou seja, eu fui no pesqueiro, pesquei algum peixe de origem nativa, desses que eu citei o nome, obrigatoriamente eu tenho que ter uma nota fiscal que comprove a origem desse peixe, certo? Então, dentro da nossa fiscalização da Polícia Ambiental, a gente prioriza muito pela origem do material com o qual é apreendido, com o qual é apresentado pelo pescador. Então, eu estou com algum desses materiais em mão, estou com esse peixe, ele tem que ter uma nota fiscal, porque ele é proibido de ser pescado durante esse período. Então, eu tenho que provar para a autoridade ambiental que ele é proveniente de um cativeiro legalizado. No caso, esse pesqueiro que tem a regulamentação para poder ter em cativeiro esses peixes nativos. Beleza, tenente. Eu, no caso, muita gente que acompanha meu canal sabe que eu frequento muitos pesqueiros, mas também eu gosto de curtir um rio, assim, tipo, pescar uma corvina, uma tilápia. Esses peixes são permitidos por lei, né, tenente? Perfeito. Os peixes exóticos, né? No caso a tilápia principalmente, né? Acho que é o mais presente na nossa bacia. E também o tucunaré, né? Que recentemente está com uma legislação, um projeto de lei para ser aprovado. Talvez a pesca dele também vai ser regulamentada, né? Então vai ter um período de proteção, né, desse peixe. Até o momento, não. Então esses peixes exóticos, eles podem sim ser pescados dentro do limite previsto em lei, ou seja, de 10 quilos mais um exemplar, no caso dos pescadores amadores, sem uma limitação específica para os pescadores profissionais. Perfeito? Então é mais ou menos essa situação. Então eu vou num rio, por exemplo, assim, eu vou lá, pego, tem que saber mais ou menos a pesagem que eu estou pescando, para não ir muito acima desses 10 quilos e o exemplar no caso. Então, perfeito. Por exemplo, fiz uma pescaria, peguei um peixe de 6, 7 quilos. E aí eu vou pegar um outro peixe de mais 5 quilos. Então, justamente existe esse parâmetro, porque eu peguei esse peixe de 7, 8, 9 quilos, mais um exemplar. Esse outro exemplar pode ser um peixe de 8 quilos. Não que necessariamente a gente vai pegar 10 quilos de peixe, mais um exemplar. Esses 10 quilos de peixe é um limite até o qual eu posso estar pegando e depois mais um exemplar, um grande exemplar. O exemplar pode ser tanto de um peixe de 2 quilos como um peixe de 10 quilos, no caso, independente do tamanho. Independente do tamanho. Aí a gente vai ter que ter peixes contabilizando 10 quilos mais um exemplar. Legal. E outra dúvida também, não só minha, mas tem um amigo meu, o André, ele sempre me pergunta isso. Ele fala, será que eu posso ou não posso? Tá pescando no rio, vamos supor, vai pescar corvina, coloca lá um lambarizinho lá para pescar corvina. Engata um dourado, no caso. Só que ele não vai levar o dourado, ele vai soltar. Só que vamos supor, ele está tirando o peixe, chega a fiscalização e vê ele tirando um dourado, no caso. Pode dar algum problema para o pescador ou não? Então, é muito difícil, assim, né? Do momento da fiscalização, a gente observar o pescador retirando o peixe, né? Assim, é óbvio que a gente não tem a ciência de qual peixe que a gente está pegando ali no momento da pesca, né? Então, se ficar ali comprovado na situação de que retirou o peixe para verificar ele e talvez jogar na água, a fiscalização com certeza não vai realizar a autuação, né? Nós aqui da administração pública, né, do Estado, a gente tem um bom senso para poder analisar a situação, a cada situação, né? A gente tem o nosso âmbito de discricionariedade para atuar. Então, observando que o objetivo não era a captura do peixe nativo, né, a soltura deve continuar simplesmente para a prática desse esporte que muita gente gosta, né?
Então, com certeza não vai ter autuação, né? Agora, assim, fiz a pescaria, pesquei alguns peixes nativos, deixei no meu canto ali, num viveiro, e estou prosseguindo a pescaria. Se eu coloquei um peixe nativo dentro do meu viveiro, isso demonstra que eu vou querer levar esse peixe para fora, certo? Então a fiscalização já vai realizar a autuação naquele momento. É totalmente diferente de você pescar o peixe e soltar na hora, é você colocar ele numa caixa, num viveiro, ou num saco, por exemplo. Exatamente. É completamente diferente, né? Isso já demonstra que o pescador é um pescador esportivo, ele é um pescador que se preocupa com o período de defeso, né? O nosso período de Piracema, enquanto que o outro já não, né? Ele está demonstrando que, de repente, se não conseguir pegar alguma outra coisa, ou que ele vai levar aquilo de qualquer forma para casa. Sim. Beleza, Tenente, perfeito. Acho que está ficando bem explicadinho aí para você que está em casa assistindo. E nessa conversa nossa está surgindo muitas dúvidas, Tenente. Tenente, aqui na nossa região, aqui de Marília, aqui a gente tem bastante rios de menor esporte, como aqui perto do Rio do Peixe, tem o Rio Feio, que é o HPI, tem o Rio Tibiriçá. Esses rios, pode estar sendo realizada a pesca, nem que for de um peixe exótico, no caso? Não, pode ser realizada a pesca do peixe exótico, desde que eu obedeci da regra de 10 quilos mais um exemplar para pescadores amadores. E pescadores profissionais não têm uma limitação durante esse período, certo? Isso dos peixes exóticos. Peixes nativos é completamente proibida a pesca, certo? Então, vai realizar a pescaria nesses locais, a gente só tem que atentar à confluência de rios. Então, naqueles pontos onde a gente tem, de repente, uma mina d'água ou um rio de pequeno porte, né, de pequena confluência de água, que desemboca, por exemplo, no Aguapeí, aquele ponto de confluência, a 500 metros daquele ponto eu não posso realizar pescaria. A gente não tem tanto na nossa região, mas com relação a montante e jusante de usinas, né, que são 1.500 metros que a gente não pode realizar pescaria por lá. A gente tem as instruções normativas IBAMA, número 25 e número 26, de 2009. Essas instruções normativas são as que regulamentam o período de Piracema e todas as atividades permitidas de pesca. Então, tem toda a regulamentação necessária para você, pescador, poder agir da forma legalmente prevista. Então, é muito importante, isso é o manual do pescador, aqui no nosso estado de São Paulo. Então, é muito importante que você, pescador, pesquise sobre essas duas normas e se integre na integralidade delas. Instrução normativa 25 e 26, IBAMA de 2009. E também tem caso das lagoas marginais também, né, Tenente? Que no caso, mesmo que se tiver um peixe exótico lá, a gente não pode estar pescando, né? Perfeito. É proibida a pesca nas lagoas marginais, né? O que seriam as lagoas marginais? São aqueles lagos onde, por vezes, durante o ano, existe uma intermitência de rios que desembocam lá. Então, tem aquela lagoa ali perto do rio. Aquela lagoa perto do rio, ela é cheia de peixe. Mas só uma vez por ano que o rio, ele encosta naquela lagoa. Eu acho que pode pescar, porque deve ser uma lagoa artificial. Não. A partir do momento que tem uma desembocadura lá, naquela lagoa, ela se torna uma lagoa marginal. Segundo a nossa normativa que eu acabei de citar, é um local onde é proibida a pesca. É isso aí, Tenente. Agora, mais uma dúvida, não só minha, mas de todos os pescadores. Em relação à isca. Isca é uma coisa complicada. Que eu quero pescar uma corvina, quero pescar um tucunaré, o pescador vai querer lá levar um camarãozinho, um lambarizinho. E aí, o lambari, mesmo sendo protegido assim, pode estar utilizando como isca, no caso? Então, aí a gente retorna àquele último aconselhamento que havia dado, né? Então, a partir do momento que a gente tiver com um peixe nativo, hoje, durante esse período, obrigatoriamente a gente tem que estar com o documento de origem dele. Ou seja, eu estou com uma isca de um peixe nativo para poder fazer uma pescaria, eu posso, não tem problema. Mas eu preciso ter a nota fiscal comprovando que eu comprei esse peixe de um local autorizado, certo? A partir do momento que eu não tenho essa nota fiscal, a autoridade ambiental vai tomar como ideia, né, de que você tenha pescado esse peixe no momento da fiscalização. Então, eu não tenho, estou com um peixe pequeno lá, que está servindo para mim de isca, chegou a fiscalização no momento,
eu argumentei com a fiscalização que esse peixe é para isca, não é um peixe que eu peguei, só que eu não tenho comprovante de como comprovar a origem desse peixe. E eu vou ser autuado pela autoridade, certo? Então, é importante isso de uma forma ampla. Você nunca mais quer estar errado diante de uma fiscalização, sempre tenha a origem comprovada do material pescado realizado. Isso aí, então, no caso, seria, eu vou lá comprar o meu lambari lá na loja que vende isca. Eu tenho que exigir, no caso, para o dono da loja uma nota fiscal daquela isca, no caso? Exatamente. Então, por exemplo, fui num grande mercado, vou comprar um peixe lá no grande mercado, fui numa peixaria, vou comprar um peixe lá na peixaria, fui na casa de um pescador amador, que tem o estoque dele declarado, vou lá comprar um peixe dele, tem que ter uma nota fiscal acompanhando. É justamente por isso que no início da Piracema, nós realizamos a declaração de estoque. Então, nos 2 dias úteis posteriores ao início da Piracema, é o prazo em que os pescadores amadores, demais locais de comércio que comercializem o pescado nativo, é o período que eles têm para apresentar a declaração do estoque que eles têm. Por quê? Porque a partir desse momento, não tem como eles fazerem mais estoque. O estoque que eles declararam é o estoque que eles vão permanecer até o final da Piracema. Então, esse controle ele é muito importante para evitar que seja comercializado o peixe pescado de forma ilegal durante o período de defesa. E no caso de represa, por exemplo, o cara tem uma fazenda e na fazenda tem uma represa, que está na propriedade dele, mas lá tem os peixes nativos, no caso a traíra, deve ter corimba, piau, alguma coisa do tipo. Ele vai lá se divertir, lá passar um dia na fazenda, vai lá, pesca, ele quer trazer esse peixe da fazenda para a casa dele, para ele consumir. E nisso é abordado. O que aconteceria no caso? Bom, vamos lá. Então, primeiro, a gente tem que certificar de que essa represa não é uma lagoa marginal, certo? Então, se ela está muito próxima de um rio, tem uma grande possibilidade dela ser uma lagoa marginal e não uma represa artificial, certo? Constatei que ela é uma represa artificial, certo? E eu estou pescando tilápia lá naquela represa. Não tem problema nenhum. É como se você estivesse dentro de um pesqueiro, né? Eu tenho um tanque de tilápia na minha propriedade. Eu vou pescar tilápia, né? Por uma questão esportiva. Não tem problema nenhum de você fazer sua pescaria lá. Agora, dentro desse reservatório, tem peixe nativo. Eu peguei o peixe nativo na propriedade e estou andando com esse peixe nativo. Obrigatoriamente, eu tenho que ter autorização para o transporte desse peixe. Então, eu tenho que ter a comprovação de origem. Se eu tenho um cativeiro onde eu tenho uma criação de peixes nativos, eu preciso da autorização desse cativeiro para poder ter esses peixes nativos. Se eu tenho autorização para ter os peixes nativos em cativeiro, quando eu vender para alguém, eu vou ter autorização para fazer uma nota fiscal da origem desse pescado para um terceiro. Então, sempre que, independentemente de onde, seja onde estiver, se você estiver transportando um peixe nativo sem a documentação fiscal correspondente, vai incorrer em autuação administrativa. Vai ser autuado, vai ter o peixe apreendido. Entendi, mas aí para ele poder, tipo assim, como o senhor falou, ele ter essa declaração aí que é um cativeiro lá, como que ele consegue essa documentação no caso? Toda a regulamentação de criação de animais silvestres de uma forma geral em cativeiro, ela é realizada juntamente ao IBAMA. Então, o Cadastro Técnico Federal tem diversas categorias de criador para diversos tipos de animais, né? Diversos licenciamentos para que você possa regulamentar o seu tipo de atividade. Então, o que a gente recomenda é que seja realizado um contato diretamente com o IBAMA, caso você tenha interesse em realizar esse tipo de criação. Beleza, tenente. Esclarecida a dúvida. Tenente, em relação também a um documento que eu particularmente eu sempre tive, que é a licença para poder pescar, amador. Não sou profissional, pesco por diversão porque eu gosto da pescaria. Isso aqui é obrigatório ter todos os pescadores, no caso, ou não? Isso possibilita que o pescador ele faça a pescaria dele, né?
dentro daquela proporção que foi colocada anteriormente, de 10 quilos mais um exemplar, né? Pescador amador. A categoria amadora de licença para pesca, ela existe em duas formas, né? Em duas categorias, né? Dentro dessa licença, que é a categoria embarcada e a categoria não embarcada, né? A categoria embarcada é o que permite que você realize a pesca dentro de uma embarcação, e a não embarcada seria a pesca de parranda. No caso, uma terceira categoria, a categoria de profissional, pescador profissional, é o que viabiliza uma pesca sem uma contagem de pescado. Então, não tem um limite para o pescado que é recolhido. Entendi. Então, tipo, vamos supor, eu vou pescar, quero fazer uma pescaria agora, piracema e tudo, mas eu quero pescar peixe exótico. Sou abordado, não tem a carteirinha. Pode dar algum problema para mim se eu não tiver essa carteirinha e estiver pescando nos rios? Sim, dependendo do montante de peixe que foi pescado, a não apresentação da carteirinha pode incorrer sim na medida administrativa, né, na autuação. O que a gente recomenda sempre é que seja realizado. Você gosta da atividade de pesca? Vai lá, entra no site do IBAMA, né, realiza o seu cadastro. Se puder falar um pouquinho como foi a realização do seu cadastro, né? É algo que é simples de realizar. É fácil, eu entrei pelo portal gov.br, aí digitei lá, licença para pesca. Aí entrei na categoria licença para pesca amador. Eu não sou profissional, eu não vivo de peixe. Eu pesco porque eu gosto. Então fui lá, solicitei, aí tive que preencher meus dados, retirei um boleto para pagar uma taxa de R$60, que é de pesca embarcada. Fui lá, paguei. Depois de alguns dias eu consegui imprimir. É bem tranquilinho. Tenho minha licença, aí eu sou abordado pela fiscalização, pescando, eu apresento isso aqui, eu estou sossegado, tenente? Se você tiver, né, regulamentado de acordo com o seu tipo de licença, você está tranquilo. É justamente por isso que eu volto no assunto, né? É importante a gente fazer a leitura das instruções 25 e 26 IBAMA, para a gente poder ter essa certeza que dentro da sua categoria você está agindo da forma mais adequada, legalmente estabelecida, né? É justamente por isso, né, em virtude dessa normativa, que os senhores vão buscar licença. Então, lá está falando que a pescaria amadora, eu tenho o direito a pescar 10 quilos mais um exemplar. A pescaria profissional, eu vou ter direito a fazer uma pescaria sem um limite específico de peso. Então, qual que é a categoria que mais se adequa à realidade dos senhores, né? Se adequando a essa categoria, buscando esse licenciamento junto ao órgão fiscalizador, órgão regulador, os senhores conseguem ter uma pescaria tranquilos, né? Então, uma outra coisa que vale a pena frisar aqui, eu sou pescador autorizado, regulamentado. Estou fazendo minha pescaria regulamentada conforme preconiza a norma. Estou fazendo uma pescaria, por exemplo, embarcada, e eu tenho a autorização, o licenciamento amador embarcado. A partir do momento que eu coloquei uma pessoa sem o licenciamento embarcado, né, com o licenciamento desembarcado, ou sem o licenciamento dentro da minha embarcação para realizar a pescaria, e no momento da fiscalização, quando for solicitada a licença de pesca dos ocupantes da embarcação, a partir do momento que um dos ocupantes não tiver essa licença embarcada, todos serão autuados, certo? Então, eu tenho minha embarcação, tem amigos meus que vão no meu rancho, por exemplo, ocasionalmente para a gente realizar uma pescaria. A gente saiu para fazer a pescaria e eles foram comigo na embarcação, mas eles não têm o licenciamento. Fomos abordados. Estou realizando a pesca, todos serão autuados, inclusive eu, que cedi a minha embarcação, certo? É bom frisar essa questão. Ok, perfeito, gente. Era mais isso mesmo, espero que a gente tenha esclarecido muitas dúvidas dos pescadores que estão assistindo a gente nesse exato momento. Tenente, muito obrigado. Foi um prazer, uma honra estar aqui no dia de hoje, tirando dúvidas, esclarecendo muita coisa aí que a gente só ouve. Fulano falou que pode, fulano falou que não pode. Mas nada melhor do que conversar com um profissional que trabalha nessa área, que agora a gente sabe o que é certo e o que não é. Muito obrigado mesmo.
Espero que a galera tenha gostado aí. E vou dar um recado pro pescador. Pescador, você que é consciente, vamos tentar preservar o pouco que nos resta, porque tem muita coisa que está sendo devastada, muitos rios secando. Os que ainda a gente está podendo se divertir, vai pescar, recolhe o lixinho e traz embora. Vamos manter limpo, vamos preservar. Né, tenente? Isso aí é fundamental para a gente estar sempre tendo um lugar para a gente estar se divertindo. Eu agradeço muito a oportunidade, né? Seria bom se tivessem mais locais onde a gente pudesse estar passando, né? Algumas medidas preventivas e conscientizando a população a respeito dessa necessidade, né? Nossa fauna ictiológica, não só para o pescador, né? Usufruir do peixe, mas ela tem uma função biológica em todo o nosso ecossistema. Então, ela acaba servindo de alimento para diversos animais que, por vezes, depredam outros animais que, às vezes, são pragas para nós. Então, o ecossistema, ele é um ambiente complexo, tem uma relação entre tudo. Por isso que a gente tem que tentar desenvolver a sustentabilidade dentro do nosso ecossistema, nossa biodiversidade, manter a nossa biodiversidade. Perfeito? Então, muito obrigado pela oportunidade, Silvio. Parabéns pelo seu canal, parabéns por esse material bem educativo e conte com a Polícia Militar de São Paulo. Com certeza, agradecer ao Tenente Ney entrando mais uma vez aí e tamo junto, no que precisar a gente vai estar correndo para estar fazendo certo e preservando o nosso pouco que nos resta. Com certeza. Obrigadão. Muito obrigado. É isso aí. Valeu, galera.